Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa que recebe a todos com o coração muito feliz. Hoje nós temos uma segunda na nossa terça, né? Não sei se mais alguém aí está achando que hoje é segunda-feira, né? Mas é terça, então a semana é um pouquinho mais curta. Espero que todos tenham aproveitado bem esses dias de final de semana e feriado para estar com a família, para refletir, para descansar, né, para que a gente possa se fortalecer para o nosso dia a dia. E agora estamos aqui também buscando forças espirituais para a nossa caminhada, buscando informações que nos auxiliem, que nos deem bom ânimo, né, para o dia a dia. Fui perguntar ali para o dirigente da casa e para o nosso palestrante se tinha algum recado para dar hoje. Eles só pediram para dizer a vocês para não deixem de orar. É o recado que está muito certo, né? Devemos orar sem cessar, né? A oração é uma ferramenta tão esquecida e tão eficiente, né? E a gente pouco usa. Primeiro a gente xinga, a gente reclama, a gente se desespera, descabela, e depois que a gente fez tudo isso, a gente fala, agora eu vou rezar, né? Quando na verdade nós deveríamos iniciar pela oração que tanto bem nos faz. Mas vamos começar, né, o trabalho da noite, de fato. A gente sempre começa divulgando esse livro aqui, Fundamentos da Doutrina Espírita. É um livro que é de oferecimento da USE Piracicaba, que traz a doutrina de uma forma resumida e bem fácil de entendimento para aquelas pessoas que querem começar a entender a doutrina espírita, começar a sua caminhada. E para aquelas pessoas também que nos perguntam, né, o que a gente vem fazendo no Centro Espírita, quais são as atividades, o que a doutrina espírita apregoa. Então, quem quiser pode retirar o seu exemplar, pode retirar até mais de um exemplar para presentear aqueles que vocês desejarem, tá? É uma caridade que nós fazemos com a própria doutrina, fazendo com que ela chegue a mais e mais pessoas, levando um pouco dessa luz que nos ilumina a outras pessoas. Acho que hoje seria só isso. Nós não temos eventos ainda previstos aqui para fazer na casa, mas estaremos em junho realizando 2 festas juninas, uma no Colégio Atlântico no dia 3 de junho, outra no Colégio Elite no dia 24 de junho. Então, aqueles que desejarem se juntar a nós, desejarem ser voluntários, nós vamos ter muitas barracas, tem trabalho para todo mundo. Tem kit Dorflex no final, quem precisar também a gente fornece, porque são várias horas em pé, né, Érica? Né, nós temos que ser claro, é divertido, é gostoso, mas não deixa de ser cansativo. No começo também para prevenir, né, no começo e no final. Mas é bem gostoso, é brincadeiras à parte, cansa sim, mas é um cansaço muito recompensador, né, porque a gente consegue dessa forma manter essa casa, começar a vislumbrar a reforma da nossa segunda fase lá no fundo, né, para a gente poder receber as crianças com mais conforto, receber também as pessoas com mais, como que se diz, me fugiu a palavra, sozinhos, que ninguém ouça a nossa conversa, porque ali dá para ouvir, né, quando a gente recebe. Então, são projetos... Oi? Para o atendimento fraterno. Então, são esses projetos que nós temos. E, claro, uma cozinha bem equipada para que a gente possa fazer muito yakisoba, muita feijoada, muito pastel, enfim. É para isso que a gente trabalha e para receber vocês aqui com muito carinho. Dito isso, né, hoje nós vamos receber aqui o nosso companheiro Sandro Moretti com o tema Os Animais do Mundo Espiritual. Acredito que deve ter muita gente aqui que tem curiosidade a respeito disso, principalmente as mães bichológicas, né, os pais bichológicos que a gente tem aqui, com certeza. Então, é muito interessante a gente saber o que a doutrina espírita nos fala sobre isso. Então, para que a gente possa iniciar isso, conectando os nossos pensamentos e os nossos corações, convido a todos a cerrarem os olhos por um instante, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está aqui conosco, e agradecer pela oportunidade, agradecer pelo nosso dia, pelo nosso alimento, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo corpo físico que nos foi concedido para que pudéssemos viver essa experiência de encarnados, pelo nosso mentor que nos acompanha, que se propôs a estar ao nosso lado nessa trajetória, muitas vezes
até não conseguindo nos transmitir o que Ele gostaria, e mesmo assim Ele não desiste de nós. Então nós precisamos nos lembrar de agradecer a esse irmão tão fiel, que caminha conosco, e pedindo já aos mentores da casa, ao mentor do nosso companheiro Sandro Moretti, que o auxilie, que o intua, para que ele possa transmitir para nós, com muita clareza e objetividade, a reflexão que ele preparou para essa noite. Que assim seja. Sandro? Boa noite a todos. Jesus seja presente nos nossos corações, hoje e sempre. A gente falou, continue rezando, porque a gente se esquece nos momentos que precisa, né? A gente blasfema, tropeça, fala um palavrão, mas esquece de rezar, né? Então, uma oportunidade que a gente tem de se ligar com o alto é fazer uma oração. Estava fazendo uma solda ontem, não é do meu feitio fazer uma solda, eu não consegui e fiquei bravo. Aí eu pensei, se eu tivesse feito uma oração ia ser muito melhor. Então a gente tem que lembrar disso e usar o que a doutrina nos coloca à disposição no nosso dia a dia. Então vamos lá. Qual que é o motivo da gente montar essa palestra hoje, os animais no mundo espiritual? Tudo tem um motivo. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu entrei por curiosidade, eu queria saber por que Deus me permitia ter um casal de filhos e não permitia o meu irmão e a minha cunhada ter um casal de filhos. Então, eu fui estudar e estou estudando até agora. Então, é assim que eu entrei na doutrina espírita. E alguns temas entram da mesma forma, por curiosidade, quando acontece alguma coisa na nossa vida. Como Kardec fez na Sociedade Parisiense de Estudos, né, eles eram pesquisadores. Então, ele levava... né? E aí o que fizesse lógica era aceito. Nós também fazemos isso. Os experimentos são na nossa vida. E a gente tem certeza que aconteceu, como aconteceu, né? E baseados na doutrina espírita, a gente recebe os nossos alentos. Essa é uma história de uma família que... Aquela família perfeita que desejou ter uma casa, para os filhos correrem à vontade na rua, para os cachorros brincarem na frente da casa. A família concretiza isso, tem aquela felicidade, entre aspas. A felicidade nós sabemos que não é desse mundo, nós vivemos momentos felizes. E aí, quando o seu cachorrinho maravilhoso estava correndo, foi atropelado na frente da esposa e da filha, na frente da casa. Aí a gente tem que aceitar os desígnios de Deus, né? A gente não entende, mas tem que aceitar. Então a gente vai buscar na doutrina espírita, né? E aí a gente tem algum entendimento, um alento maior para as coisas que acontecem na nossa vida. Ficamos desesperados? Sim, ficamos. Chorei muito? Sim, chorei muito. Fiz a palestra na semana seguinte? Sim. Chorei na palestra junto com a dona Catarina em Rio das Pedras? Choramos juntos. Eu falei para ela, não tinha combinado chorar no começo, o combinado era chorar no final, mas choramos no começo, que ela também adora animais. E impressionante que, onde eu fiz a palestra, ergui uma mão às pessoas, olha, meu cachorro morreu ontem, meu cachorro morreu semana passada. Então, o que eu passei, eu transformei em amor e estou dividindo com vocês. Então, vamos em frente. Muita gente, antes disso, nós vamos fazer os nossos... acho que minha filha... nossos comerciais. Nós vamos ter um curso de expositores espíritas dia 17 de julho, no Fora da Caridade e numa Salvação. Então, uma oportunidade, quem quiser aprender um pouco sobre a doutrina e vir aqui dividir com os amigos, é uma oportunidade. Clube do Livro, então é só entrar no site da USE, nós temos várias informações importantes do movimento espírita, né? Entrem, compartilhem. Os livros do último clube, Joana Dark Medium, e esse é o de romance, uma história muito, muito interessante da França antiga. Uma garota de 17 anos ganhou uma guerra, orientada pelo alto. Então é uma história muito bonita. E entrem no site da USE, né? A campanha Conhece o Espiritismo, como foi dito no começo. Vamos lá então. Nas obras da codificação espírita, há distinção entre espécies de animais. Nós vimos no nosso lar falar sobre muares, falar sobre cachorros, né? Falar sobre aves. Então, em várias obras espíritas existem apontamentos sobre animais. Então, é certo que existem animais no mundo espiritual.
Então, o que sabemos apenas é que nos bichos, no geral, as almas primitivas ou o princípio inteligente evoluem entre as suas espécies até se aproximarem do homem. Ora, se nós estamos em evolução, fomos criados princípio inteligente, passamos pelo mundo mineral, vegetal, animal, estamos no nominal e desejamos ir para o angelical, nós temos certeza que o animal, nós passamos por lá também. Olha que interessante. Vamos lá. O contato com os seres humanos é essencial para a evolução dessa alma criada simples e que vai se tornando complexa e lentamente se aproximando do que podemos chamar de espírito com E maiúsculo, da razão. Ora, eles precisam do nosso convívio, para poderem passar de princípio inteligente, o PI minúsculo, para espírito, o espírito maiúsculo, com a razão. E aqui algumas imagens do nosso lar, do livro Os Mensageiros. Então eles comentam o seguinte: 6 grandes carros em formato de diligência, procedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais a muares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Surpreso, André Luiz recebe então mais detalhes de Narcisa. Os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indagando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então os animais estão lá só para servir de animal de estimação, como aqui na Terra. Não, eles têm uma função. Toda essa energia deletéria que os pensamentos geram, as aves vão acabar com isso. Os cachorros vão procurar os sofredores nas zonas umbralinas. E os moares dando energia e trazendo as pessoas que precisam de ajuda. Então, nas obras espíritas existem vários relatos de animais. Não tem nada de dragão, não tem nada de coisa... Isso aí são formas, pensamento, que alguns espíritos, entre aspas, do mal, espíritos ignorantes, querem se apresentar para nos assustar. E muitas vezes conseguem. Olha que interessante. Esse é o queridinho que foi embora. São Francisco pregando para os pássaros, 1927 a 99. São Francisco Preaching the Birds, do Giotto di Bondone. É uma pintura de São Francisco com os pássaros lá atrás. Ora, São Francisco não era um tolo, porque ele falava com os animais. Qual é a origem dos animais de estimação? Então é só para nós... Olha, vamos ver qual que é. O homem, deixando de ser nômade, começou a encurtar a distância com animais silvestres, devido a descarte de comida, etc. Então ele aprendeu a amar outro tipo de ser. Então, quando os seres humanos deixaram de viajar para o mundo, de ser nômades, eles se estabeleceram em algum lugar e sobravam restos de comida. E à noite os animais iam lá. E começou a encurtar, começaram a chegar mais perto dos lobos, e assim foi. Não imagino quais eram os animais de estimação naquela época. Mas e aí foi se domesticando. Então, aprendeu-se a amar outro tipo de ser. Provavelmente foram os lobos asiáticos, ancestrais dos cães domésticos que conhecemos hoje. Lobos e seres humanos teriam vivido lado a lado durante muito tempo, e os restos encontrados indicam a domesticação começou por volta de 12 mil anos atrás, no sudeste da Ásia, na China e na América do Norte. O processo teve uma grande influência no desenvolvimento da economia e da estratificação social dos primeiros grupos humanos. Olha só, os animais sempre nos ajudando, levando ao surgimento das primeiras sociedades estáveis, diz o biólogo e fisiologista americano Jared Diamond, da Universidade da Califórnia. O imperador... tinha um cavalo como senador. Não deixava de ser um cavalo.
comia em um balde de ouro, mas não deixava de ser um cavalo, né? Então, vamos lá. Os animais são especialmente sensíveis à energia. Quem já não ouviu aquela história do gato, né? O gato entra nos quartos, né? Nos hospitais. Então, os animais têm sensibilidade, a gente sabe disso. Quem nunca pegou um cachorro latindo por nada? Será que é nada? É nada para o nosso olho nu. Mas tem alguma coisa ali. Já se perguntaram, já fizeram a pergunta, quem está aí? Né? Cuidado. Então vamos lá. Cada animal possui uma sensibilidade específica, mas, de uma forma geral, todos conseguem detectar com facilidade alterações no padrão energético, tanto de uma pessoa como de uma casa ou de qualquer lugar. Então, quando a gente conta a história nossa, a gente não precisa pagar royalties, né? Então, por que a gente tinha 2 cachorros? Vou só explicar o motivo. Um cachorrinho de 14 anos, prestes a ir embora, nós pensamos assim, quando ele desencarnar, as nossas crianças não sofrerem tanto, já vai estar outro. E eles vão passar por uma transição. Nós não esperávamos o mais novo morrer primeiro. Então, e aí foi uma experiência diferente, né? Então não é como a gente quer, né? A gente planeja uma coisa, né? Deus nos coloca no plano correto e a gente tem que aceitar, né? E entender, né? Então vamos lá. Uma vez que o animal de estimação gosta do seu dono, ele instintivamente quererá protegê-lo, absorvendo quaisquer energia que lhe pareçam ser. Esqueci de contar. Estava contando, voltei para cá. O cachorro mais velho, e eu nunca tinha visto isso, sinceramente, começou a sentir inveja do outro. Ele começou a ficar, o pelo começou a perder cor, ele começou a ficar moadinho, né? Mas foi natural, o outro tinha mais energia, ele corre, o outro já não corria mais, né? Agora que o outro se foi, o outro ficou novo. Está com um pelo maravilhoso, está com uma energia, late, me acorda de madrugada. Então os animais também sentem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é ter por ter, não é ter porque é moda, né? Então a gente tem que pensar muito. Então vamos lá. Isso ele vai absorver, como a planta. Quem teve já peixe, aquário? Então, qualquer estresse que você tinha, boiava 3, 4 peixes. Na minha casa era assim, planta. Não pega na gente, pega no que a gente gosta. E é assim. Vamos lá, e aí a gente está usando agora a doutrina espírita para explicar algumas coisas. Pergunta número 1. Os animais têm alma? Sim, considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, tão importante que um se confunde com o outro, podendo até serem considerados a mesma coisa, e como os animais agem demonstrando inteligência racional ou não racional, né? Instinto, eles possuem um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito, e quando encarnado, sua alma. Então sim, os animais têm alma, né? Eles têm seu próprio jeito. Não é razão, não é o livre-arbítrio como nós temos. É um instinto. Nós temos alguns cachorros que faltam falar. Se você mandar ele buscar alguma coisa, ele vai, né? Não é inteligência, é instinto. Tá? Não é racional isso. Tá? Então, justificativas pela doutrina. Livro dos Espíritos, pergunta 24. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confundem num princípio comum. De sorte, para vós são a mesma coisa. Então, alma e espírito dos animais. Pergunta 73. O instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Pergunta 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E sobrevive ao corpo. Então existe um princípio que ele desencarnando, ele volta com aquilo. Vamos chegar lá. Eu vindo de Rafar para Piracicaba, passo sempre em Rio das Pedras. Ali perto
do centro da Dona Catarina, tem uma faixa de pedestre. Domingo à tarde, pouco movimento, estava devagarzinho, um cachorro na esquina. Ele parou na faixa de pedestre, nós estávamos devagar, eu parei o carro, ele olhou para nós e atravessou uma faixa de pedestre. Fui dando risada, eu e minha esposa, de lá até aqui em Piracicaba. É inteligência? É um instinto, ele sabe que se ele andar, ele morre. Então ele parou, viu que o carro parou e atravessou. Como é que ele sabia que era faixa de pedestre? Ele sempre faz aquilo, ele acompanha alguém. Observação, exatamente. Então, às vezes a gente acha, nossa, isso aqui já amanhã ele encarna num ser humano de 2 patas e sai andando. Não é bem assim. Vamos lá. Pergunta 2. A alma dos animais difere da alma dos humanos? Não, no sentido da sua origem, né? Vem do mesmo lugar. Se vem do mesmo lugar, é feito da mesma coisa. Mas tem alguns atributos diferentes. A alma dos humanos e dos animais só estão em fases evolutivas diferentes, onde as almas humanas têm uma aquisição muito maior. Nós temos a noção do que é certo e errado. Quando um cachorro morde alguém, ele não tem. Ele morde porque ele é bravo, porque é o instinto dele morder. Ele não sabe o que é certo e errado. Às vezes o cachorrinho pequenininho, o pincher, morde para se defender. É a forma que ele tem de se defender. Então, baseado no Livro dos Espíritos, pergunta 540, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, passamos por lá também. Pergunta 606a. Eles, então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida. Então, Deus cria da mesma forma o princípio inteligente de ambos. Pergunta 3. O que acontece com os animais ao desencarnarem? Quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual. Não fiquem desesperados. Alguém que o ama ou que nos ama o receberá do outro lado. Por pouco tempo. Nós vamos ver aqui, não fica na erraticidade. Se ele não tem o que espiar, por que ele vai ficar na erraticidade? Nós que temos que ficar. Não tem nenhum santo aqui, né? Se tivesse, nós não estávamos aqui hoje, no Centro Espírita, né? Mundo de provas e expiações. É a nossa fase, nosso estágio evolutivo, não está errado. É o que nós conseguimos até hoje. Vamos lá. Ele é curado de suas enfermidades muito mais rápido que os humanos e é logo reconduzido para animar novos seres. Então, aquela energia... Olha só, a gente desencarna e fica preocupado com a minha esposa, meu carro, meus filhos, com as contas. Né? Se não pagou, né? E se pagou, morreu no dia seguinte, né? Fica preocupado também. Então a gente é muito ligado aqui no mundo material e a gente vai ter esse desequilíbrio do outro lado. Os animais são puros, são de instinto, né? Alguns animais, por suas características próprias e valores adquiridos, servem ao homem também no mundo espiritual. Como eu disse, alguns animais, pelas características dele. Vemos, pois, cães, aves e outros animais que são descritos nas obras espíritas, mas não são espíritos errantes, pois não possuem essa liberdade. Então, como eles não têm o livre-arbítrio, eles não são espíritos errantes. Espírito errante é uma determinação, uma alma fora do corpo. Apenas isso. Não é que é errante do termo de errado. Os espíritos dos animais, no mundo espiritual, ficam sob a tutela dos humanos que se incumbem deles. No Livro dos Espíritos, pergunta 600. A alma do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase imediatamente. Então ele volta. E eu fiquei muito feliz, porque a alegria que esse cachorro deu para a nossa família, eu desejo que ele dê a muitas outras famílias. Ele ficou 1 ano e 8 meses conosco, mas ele nos ensinou o que é o amor verdadeiro. Eu não sei onde eu estava quando o outro cachorro era pequeno. Não sei se o outro cachorro não era assim. Mas esse era demais. Que você é o Sandro de 14 anos atrás. Eu acho que o meu sentimento... Coraçãozinho fechado, a gente vai se abrindo.
Eu fiquei impressionado quando eu terminei essa palestra com tudo que eu aprendi sobre esse meu amiguinho que foi embora. Fiquei impressionado. Livro dos Médiuns, pergunta 283. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso para animar novos seres, com os quais continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos e animais, porém, unicamente espíritos humanos. Né? Então, no nosso lar, André Luiz, aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral. Animais que mesmo de longe pareciam iguais a moares terrestres. Pergunta 4. Se os animais reencarnam, eles evoluem como nós, humanos? Os animais evoluem, mas não como nós. Eles evoluem pela força das coisas, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Então o leão vai e come uma zebra. A zebra serviu de almoço para o leão. Ela vai evoluir? Vai, mas contra a vontade dela. Ela foi parte de um processo necessário para que esse leão continuasse a vida. É assim no mundo deles. Acontecem as coisas com eles contra, né? É uma força das coisas. Como ainda não tem um livre-arbítrio desenvolvido igual aos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivadas pelas forças externas à sua vontade. Deste modo, os animais não têm que expiar suas dívidas, apenas aprender com suas experiências. O termo por força das coisas refere-se às organizações de espíritos superiores agindo sobre os animais, que não poderiam se conduzir por si mesmos. Vou lembrar, eu não coloquei essa cena aí, mas eu vou colocar para a próxima palestra. No livro dos Mensageiros tem uma cena onde André Luiz vai visitar um certo lugar na cidade e eles veem um cara que levou um coice de um burro numa carroça. E aí André Luiz chega para aquele espírito que toma conta daquele lugar. Ô colega, você não tomou conta aí? O que aconteceu? Ele fala, eu tomei. Eu estou colocando para a nossa linguagem, tá? Tomar conta eu tomei. Só que eu avisei. E ele foi todo dia, ele batia no animal, todo dia ele batia no animal, todo dia ele batia no animal. Um dia o animal deu um coice nele. Eu avisava. Ele não estava aberto para receber essa informação. Então, o instinto do animal é se defender. Né? Justificativas. Livro dos Espíritos, pergunta 602. Os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, como eles não decidem, eles vão no embalo do que é determinado por espíritos, eles não têm que expiar. Revista Espírita, março de 1864. Há uma lei geral que rege os seres da criação, animados ou inanimados. É a lei do progresso. Os espíritos estão submetidos a ela pela força das coisas. Programa Alma Querida de Adão Nonato. Os animais evoluem dentre as espécies até se aproximarem do homem. E é pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer sua evolução para humanizar. Se eu tenho uma dó desses animais, aí eu fico pensando. Aí você vê um cachorro bravo. O cachorro é bravo ou o dono do cachorro deixou ele bravo? Então, humanizar os animais, nós não conseguimos nem humanizar a gente mesmo. Então a gente tem que aprender com os animais para poder repassar para os outros humanos. E aí sim é humanizar-se igual ao amor dos animais. Vamos lá. Pergunta 5. Os animais sentem dor? Possuem sentimentos? Sim, e cada vez mais a ciência vem confirmando esses fatos, que aquelas pessoas que convivem com os animais nunca tiveram dúvida. Eu acho que se eu perguntar para cada um de vocês, cada um tem uma história com um animal que tem certeza. Eu vou contar para vocês. Uma coisa que aconteceu no dia que o cachorrinho morreu. Foi. Eu voltei da funerária, que a pessoa que atropelou, eu fiquei sem chão. Sinceramente, parecia que eu perdi um filho.
Oh, exagero? Não é. Não é. Quando eu cheguei em casa, tinha um cachorro branco lambendo minha esposa. Um cara que mora 8 casas para baixo, e a filha, ele falou assim, cara, tô arrepiado. Eu falei, o que foi? Ele falou, nunca vi isso. Esse cachorro nunca fez isso. A gente saía com ele, fazia um xizinho, aí ele voltava. Hoje ele saiu correndo, foi direto até a sua casa e foi lamber sua esposa. Eu tive a certeza que meu cachorro mandou ele lá falar um tchauzinho, que tá tudo bem. Tive a certeza. E a hora que eu cheguei, desci da caminhonete da pessoa, ele saiu da minha esposa e veio me lamber. Eu tive a certeza. E depois, no outro dia, eu estava deitado com meu filho, chorando no sofá. Eu senti uns belinhos passando no meu pé. Tive a certeza também que ele falando um adeus, passando ali pela última vez. Não posso confirmar, mas é um sentimento que a gente sabe. A gente que estava com o dia a dia, sabe do cheiro, sabe de como é quando ele passa perto da gente. Então, vocês vão ver mais para frente aqui. Vamos lá, justificativas. Lato, logo existo. Estado de São Paulo, 2012. Ante as evidências de que os animais têm consciência e sofrem, é a hora do homem tratá-los com respeito, com o respaldo de 1 década e meia de estudos do fenômeno da consciência, do comportamento animal, da rede neural, da genética e da anatomia do cérebro, cada vez mais refinado por novas tecnologias de investigação, conclui-se que as estruturas nervosas ativadas no cérebro de um bicho assemelham-se às de um humano, quando também sente prazer, dor, medo e até piedade. Mandato de amor, Chico Xavier. Quem ignora que a vaca sofre imensamente a caminho do matadouro? Quem duvida que minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia? Qual sua dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais, Marcel Benedetti? Os animais, assim como nós, possuem um sistema nervoso que serve para fornecer informações sobre o meio ambiente no que está. A dor é uma interpretação desse sistema corporal. Serve para indicar a presença de perigo ou risco para a sua sobrevivência. E a gente cria... Eu ainda como carne. Nessa vida, eu ainda como carne. É errado? Não sei. Não vou dizer se é certo ou errado. Ainda é uma necessidade do meu corpo físico. Um dia pode ser que eu não coma? Pode ser. Mas ainda, se eu falar que defendo isso, eu sou hipócrita. Eu como carne. Eu gosto do churrasco. Viu que eu me conhecia. Né? Estamos em evolução. Cada um tem o seu momento. Vamos lá. E na semana que eu fiz a palestra, boi surge em telhado do frigorífico em Lençóis Paulista. Deixa a web confusa. Um boi foi flagrado nessa terça-feira, 28, no telhado de um 28 de março, né? No frigorífico em Lençóis Paulista. Né? Então, de acordo com a assessoria de imprensa, imagina o desespero desse boi entrando no matador. O desespero dele foi tão grande que ele subiu no telhado para não morrer, mas não adiantou, né? Só atrasou um pouquinho. E aí, no momento da morte, ele fica tão nervoso e dá uma carga de adrenalina na carne. E a gente vai lá e come essa carne. Absorve tudo isso aí. Aí não sabe de onde vem tanta doença que a gente está vendo por aí. Então, quem sabe um dia a gente entenda que possa vir daí e mude a nossa alimentação. Faça uma alimentação mais saudável. É ruim de gosto, mas faz bem. Pergunta 6. Por que os animais sofrem tanto? Você já chorou por um cachorro? Os animais sofrem não para compensar ou resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que a sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. Eles não podem escolher, né? Leon Denis, se todos os seres têm de passar pelo sofrimento, sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como um agente de desenvolvimento, condição de progresso. Qual a sua dúvida para o tema? Do Marcel Benedetti novamente. À medida que os espíritos na condição animal, por exemplo, expandem sua consciência pela dor, expandem também a sua condição de desenvolver sentimentos relacionados ao amor ao próximo, tornando-os aptos a entrar numa outra faixa evolutiva, a humanidade. Aí eles entram em contato com estes humanos que aqui estão.
né, que fazem algumas atrocidades com os animais. Então, eu acho que é interessante a gente captar isso. Quando eles sofrem, eles expandem também a sua condição de desenvolver sentimentos. Então, no mundo animal, a gente desenvolve sentimentos relacionados ao amor ao próximo, né? Então, a gente consegue entrar nessa faixa. Quando a gente entra nessa faixa, o que a gente faz com esse sentimento? Esquece? Vira selva de pedra, cada um por si? Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo no mundo material prevalecem. Vamos lá. Emmanuel, por Chico Xavier, nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. E os animais reclamam, sofrem e não reclamam. E aí a gente acorda com dor no joelho e reclama o dia inteiro. Pergunta 7. Esse gato não tem nada a ver com isso, eu coloquei porque eu achei bonitinho. Pergunta 7. Como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível que retornem para a mesma família? Estou esperando. Sim, e é até muito provável que durante o percurso da nossa vida carnal, que é bem mais longa do que a maioria dos animais de estimação, reencontremos amigos que desencarnam e que se representam em novos corpos para continuarem seu aprendizado ao nosso lado. Será que eles aprendem com a gente ou a gente aprende com eles? Mas é interessante, né? Chico Xavier tem vários casos disso. Dos cachorrinhos que ele perdia, daí o cachorrinho subia lá para ele coçar a cabecinha, igual o outro cachorrinho. Então é interessante. Esse meu cachorrinho, eu chamava ele de Lulu da Tasmânia. Porque ele corria igual o demônio da Tasmânia no desenho do Pernalonga. Ele corria em volta assim. Então estou esperando o outro que faça isso também. Aí eu vou ter certeza que é ele. Brincadeira, mas o texto diz que volta, né? Vamos esperar. Talvez volte numa tartaruga, aí a corrida vai ser menor. A gente vai ter que entender. Vamos lá. Justificativo. Qual a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais, do Marcelo Benedetti? Os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco que somos, além de irmãos, seus professores. Durante o tempo em que permanecem conosco, passam por várias experiências, como encarnados, e quando já for o suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família e em outra localidade, onde aprenderá coisas que não podemos oferecer, mas em geral retornam várias vezes ao mesmo lar. Olha que interessante, o que a gente não consegue fornecer de amor, de carinho, de auxílio, ele vai buscar em outra família, mas normalmente ele volta para a mesma. Emmanuel, Chico Xavier. Chico, pare e preste atenção nesse cãozinho. É o Dom Pedrito que está voltando para você. Chico Xavier não prestou atenção. Como é que nós vamos prestar? Então, olha só. Precisou Emmanuel falar para ele. Olha aí, Chico, é seu cachorro. A questão espiritual dos animais, em Vênia Prata. A reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homens para continuarem juntos o aprendizado de amor. Pergunta 8. Esse é o Donatello, que é a tartaruguinha que está com a minha mãe. Se os animais evoluem, eles um dia se tornarão humanos. Opa! Eu não, sou muito evoluído. Não, nunca fui um animal. Não. Sim, e como já foi comentado, a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Assim a alma passa por uma evolução constante, cada vez galgando um degrau mais elevado. Tudo depende do aprendizado e chegará uma hora que os animais adentrarão no reino luminal, assim como o homem evoluindo se tornará um dia arcanjo. Olha que interessante, a distância de nós para um anjo é a mesma de um animal para nós. Olha só a diferença. E não sei se está aqui. Vamos lá, no final eu comento. A Gênese, Allan Kardec. Todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. Então, vem princípio inteligente, PI, evolui, passa por todos os mundos e voltam ao Pai. A todos, o Supremo Senhor proporciona os mesmos, proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor.
na Gênesis ainda. A alma dos animais segue uma lei progressiva, como a alma humana, e que o princípio inteligente de que são dotados. Finalmente, estes passarão um dia do reino animal para o reino hominal. Do Adão do nato, alma querida. Os animais evoluem dentre as espécies até se aproximarem do homem. É pelo contato com o ser humano que os animais vão fazer sua evolução para humanizar-se. Revista Espírita, de 1860. Pode um animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano? Ele pode, mas depois de passar por muitas existências animais. Seja no nosso planeta, seja em outros. É aí que eu vou comentar. Na Revista Espírita, Kardec comenta de Júpiter. E lá os animais, né, ficam com seres humanos, né, de Júpiter, ficam em pé os animais, fazendo as atividades domésticas. Isso está na Revista Espírita. Então, a espiritualidade nos revelou isso. Por quê? Para se preparando para reencarnar como no mundo hominal, nas civilizações mais atrasadas. Então, eles já vão se preparando em outros mundos. Tá? Então, não sou eu que inventei, Revista Espírita, 1860. Allan Kardec. Esse é o velhinho e esse é o novinho. Ó, tá vendo que está até branquinha? Agora, tem um aqui e outro lá. Sob a orientação de inteligências celestes, registrou a questão 598 a 600 do Livro dos Espíritos, que os animais, ao morrer, mantêm a sua individualidade, permanecendo em vida latente sob os cuidados de espíritos especializados, que os classificam e agrupam. Nos animais, a reencarnação não se demora. Uma frase de Chico Xavier: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Nossa, se a gente pede ajuda aos anjos, né? Vai lá e chuta o cachorro. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Né? Então, se chuta um cachorro, chuta um humano, chuta... Né? Quando nós amamos nosso animal e dedicamos a eles nossos sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos tanto a sua falta. Isso nos conforta. No momento que a gente está mais desesperado, essa espiritualidade nos coloca em contato com eles, para que a gente consiga passar alguns momentos mais tranquilos, né? E aí eles vão para o seu caminho. Né? Então, Divaldo Pereira pedindo amor aos animais, que são os nossos irmãos menores. E dessa forma eu agradeço a todos, né, a oportunidade de dividir com vocês a nossa experiência, a experiência da minha família, da família que Deus colocou aos meus cuidados, dos animais que Deus colocou aos meus cuidados, e que um dia nós possamos nos reencontrar, né, seja como animal, como, né, que a gente espera esse irmãozinho de volta. Que todos sejam abençoados e que retornem aos seus lares muito melhores do que chegaram aqui. Boa noite. Então, Sandro, você falou que você ficou desesperado, que foi um exagero, né? Só para consolar você, quando o meu último poodle morreu, eu, depois de 2 meses, fiquei internada. Acabei indo para no hospital. Que foi aí que o meu marido se convenceu que ele tinha que comprar outro cachorro. Que até então ele não queria outro. Então, quem ama um animal, conheço várias pessoas aqui, sei que são loucos por bicho, como eu também sou, sabe o quanto dói. E posso falar para você que volta, porque o meu já voltou. Voltou na Kira, que eu vi na internet, num momento que eu não podia nem pensar em pegar outro cachorro. Estava começando uma reforma na minha casa. Imagina se pegar um filhotinho de 50 dias no meio de uma reforma. Eu falei, mas eu quero. E ela faz tudo o que o Choquito fazia. Dorme do mesmo jeito, anda no carro do mesmo jeito, brinca do mesmo jeito. E a outra mais velha ficou doente, que teve que tomar fluoxetina. Então, eles sentem, sim, o ciúme, mas agora são inseparáveis. Mas, realmente, esse tipo de conteúdo da doutrina espírita nos traz
muito consolo ao coração, porque a gente costuma achar que nós temos que nos importar apenas e tão somente com os nossos semelhantes, com os seres humanos. Quando, como o nosso palestrante falou, que se nós não conseguimos ter carinho, não conseguimos entender que nós estamos aqui para amparar os seres menores, né, nós nunca seremos dignos de chegar a arcanjos se a gente não consegue estender a mão para aqueles que dependem de nós para tudo, para comer, né, para se aquecer, para quando ficam doentes. Então a gente precisa ter. Não gostar, não querer, ok, é uma opção de cada um. Agora, judiar, desprezar, renegar, aí é maldade mesmo, é falta de evolução. Tá? Então, dito isso, que eu não sei nem porque eu estou falando, né? Acabou, mas enfim, vamos então fazer a oração final, né? Para que a gente possa passar para a segunda parte do trabalho, que é o passe, e que a espiritualidade que aqui está presente nos ampare, que ela nos conceda, nesse momento, os benefícios que nós viemos buscar, e que nós façamos a nossa parte. No Evangelho de hoje, nos trouxe lá dentro da Câmara de Passe a necessidade de nós trabalharmos para que nós possamos receber o que a gente precisa, o que a gente deseja. Ou seja, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, que a gente continue colocando em movimento as potencialidades recebidas, que a gente continue transformando em ação aquilo que a gente recebeu, para que as nossas orações possam ser ouvidas e atendidas de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade para a nossa caminhada evolutiva. Que cada um de nós, nesse momento, esteja sendo inundado por luzes que nos trazem calma, que nos trazem bom ânimo, que nos trazem serenidade e principalmente equilíbrio, e que possamos conservar conosco essas bênçãos recebidas através das boas ações e dos bons pensamentos. Que assim seja. Aqueles que